Bom dia, meus amados. Hoje é segunda-feira, dia 8 de dezembro de 2025. Vamos hoje para mais um vídeo de perguntas e respostas. Lembrando sempre que vocês podem deixar as perguntas abaixo de cada vídeo, nos comentários. Alguns têm o meu Messenger, o Facebook, podem mandar por lá também. Tem alguns também que têm o meu WhatsApp, podem enviar por lá também. Se for abaixo dos vídeos, de preferência, façam sempre as perguntas no dia que é postado ou no dia seguinte, porque muitos vídeos depois vai chegando os novos e eu não tenho como acompanhar os comentários dos vídeos mais antigos. Como vocês podem ver, sempre são muitos comentários e eu leio todos, mas sempre nos primeiros dias. Depois, alguns até consigo, mas não é garantido que eu vou ver a pergunta. Algumas eu respondo lá, porque são respostas curtas, e quando tem necessidade de uma resposta mais específica, mais detalhada, então eu trago aqui para os vídeos, onde nós podemos, então, sim, elaborar uma orientação, um esclarecimento mais aprofundado. Vamos para a primeira pergunta de hoje. Queria saber por que esta geração não se desenvolve no trabalho. Ouço que há muita falta de mão de obra. Nós já temos falado em textos antigos, em vídeos mais antigos e atuais também, que a Terra está fazendo a sua transição planetária e a humanidade está fazendo a sua ascensão como almas, como consciências. Essas gerações mais atuais, as últimas, principalmente a partir de 1970, 1980, começaram a vir as almas classificadas como trabalhadores da última hora, falando em espiritualidade, obviamente, não na mão de obra física. Vieram os índigos na década de 70 e 80, os cristais a partir de 90, e depois, a partir do ano 2000, começaram a vir seres ainda mais evoluídos como consciências. Vieram os diamantes, os esmeraldas, os arco-íris, enfim, é a cor da aura. A aura é uma energia que se pode ler e ver através da cor. As cores, os pranas, nós podemos ver às vezes no arco-íris, porque a energia, ela é luz. É a luz que cria, é a luz que muda. A luz é consciência, a luz é amor, enfim. Vamos juntar tudo e fazer uma grande salada de frutas. Existe uma geração que alguém classificou como geração Z, mas isso não tem nada a ver com a espiritualidade. São os comportamentos analisando pela ótica humana, pela ótica de quem gosta de classificar as pessoas com síndromes, com deficiências, com qualidades. E nós entendemos que todas são almas e cada uma está no seu papel, dentro daquilo que as almas elaboram antes de encarnar, porque é tempo de ascensão e nós precisamos finalizar o aprendizado nessa escola primária. Caso contrário, vamos para uma outra escola, o exílio, aprender melhor o que não foi aprendido aqui. Nós já falamos das crianças cristal, das crianças índigo, já falamos das crianças arco-íris, diamantes, esmeraldas, todos os tipos de cores. São consciências diferentes, classificadas num grupo, porque elas vêm mais ou menos numa determinada época, juntos para formar um coletivo e ajudar na transformação da humanidade.
Essa geração que aqui a pergunta se refere, eu entendo que não são praticamente só índigo, cristal ou arco-íris, mas de um modo geral, essas crianças que vieram nos últimos tempos, e vamos colocar aqui de 90 para cá, quando começaram o vírus cristal, porque os índigos vieram para fazer as mudanças, são aqueles que alguns acertaram, outros falharam, muitos se revoltaram, mas eles vieram com aquela missão de modificar o planeta, e uns fizeram a sua missão de uma forma bonita, outros se perderam. Mas a partir dos cristal, aí temos os amorosos, os super inteligentes, as super consciências, os grandes humanos que já passaram pela Terra em vidas anteriores, como compositores, como escritores, cientistas, enfim. Aquelas personagens importantes da história, muitos estão agora encarnados para o final deste ciclo. E muitos vieram com a missão já específica para ancorar energia, enfim, cada consciência tem a sua tarefa. É um propósito que a alma faz antes de encarnar, sabendo o que ela é, o que ela precisa para si e o que ela pode contribuir para o coletivo, principalmente neste momento de final de transição planetária. Nós já falamos aqui que os sistemas vão mudar todos, de uma forma jamais imaginada. Nós vamos sair de todas as formas e sistemas conhecidos da humanidade, seja na religião, no ensino, no trabalho, na ciência, na política, financeiro, na produção, tudo que se possa imaginar, e seguir um certo sistema, agora vai mudar, porque a Terra vai mudar. E essas almas, jovens cidadãos, porque são pessoas ainda jovens, são velhas almas, mas elas vêm com a tarefa de ajudar esta parte final da transição. Elas não vão fazer aquilo que já foi feito em outros tempos, porque tudo isso vai deixar de existir. As tecnologias que vão chegar e vão chegar em breve não exigem mais o trabalho como nós conhecemos, não exigem mais o sacrifício. O sistema que nos escravizou pelo trabalho, pela dívida, vai deixar de existir. Cada um vai fazer o que gosta dentro de uma coisa ética, moral, justa, honesta. É claro que hoje ainda muitos jovens acham que o negócio é sair por aí sem compromisso, viver a vida, aprontar todas. Tem gente que faz isso por causa dos costumes velhos que ainda estão vigentes nos adultos, e eles pegam as práticas porque o meio em que se vive nos ensina a agir e a interagir. O trabalho não vai ser necessário como nós conhecemos, vai mudar. E muito rapidamente. Então eles sabem disso, dentro do seu subconsciente, eles sabem disso. Eles não vieram aqui para fazer o que nós fizemos no nosso tempo de juventude, somente quem está ali acima dos 50, 60 anos. Então essa geração Z, vamos dizer assim, que a maioria conhece por isso, de fato eles não estão interessados em muita coisa, não só no trabalho. E muitos estão se perdendo, inclusive, porque a ociosidade é um tédio que faz com que a pessoa procure algo para compensar. E às vezes esse algo não é lícito. Mas a maioria dessas almas sabem o seu propósito, mesmo que seja subconsciente, e no momento certo elas têm a sua missão escancarada na sua frente para seguir, ou não, depende da sua escolha, porque o livre-arbítrio é sempre utilizado em todos os tempos. Nós vamos sair da condição do trabalho físico
para outras formas de produção. Já temos tecnologias e as coisas estão chegando rapidamente, mas vai chegar o momento que nós vamos usar somente a intenção, aquilo que nós já falamos, usar os nossos conhecimentos inatos da nossa alma, que sabe, e através da utilização da energia taquiônica, materializar aquilo que é preciso sem a necessidade de produzir através de equipamentos e de fábricas e de mão de obra, seja manual, seja mecânica, não vai ser mais assim. Nós vamos apenas intencionar e com o conhecimento que a nossa alma tem, ela consegue elaborar e transformar a luz líquida em matéria. Isso é um tempo. Algumas décadas, talvez um século, 2, depois do final da transição, mas futuramente nem isso vai ser necessário, porque não tem como entender a quinta dimensão de consciência e dimensões acima da quinta com a nossa mente ainda de terceira dimensão. É impossível. Então as pessoas acham tudo muito difícil. Eu lembro, já contei aqui num texto antigo, não sei se em áudio eu falei também, em 1968, 1969, eu frequentei um tal de ginásio comercial. Era um curso de segundo grau na época, que hoje corresponde à quinta ou oitava série. Tinha que fazer vestibular para entrar naquele ginásio. Tinha professores fantásticos, todos com grande conhecimento, curso superior. E eu tive a graça de ter um professor que ensinou para nós, para a turma toda, práticas comerciais. Era o título da matéria, a disciplina, práticas comerciais. Então ele dizia assim, vai chegar um tempo que nós vamos comprar as coisas sem sair de casa. Eu fiquei impressionado porque na minha casa não tinha nem luz elétrica, não tinha carro, nenhum vizinho tinha. A gente vivia realmente um tempo antigo. Morava a 40 quilômetros longe da cidade, do município, da sede do município. Tinha uma vilazinha, que era onde tinha o colégio. E não tinha televisão, não tinha rádio. Rádio tinha, mas era só o nosso pai que podia ligar, porque era movido a bateria, e a bateria dava muito trabalho para carregar, então tinha que levar um outro vizinho que tinha lá um dínamo lá que carregava as baterias, movido a água. Então, para não gastar a bateria, ele só ligava nos noticiários e era só ele que podia ligar, nós não podia mexer no horário. Então, a gente estava muito limitado em termos de conhecimento na época. Ele diz esta frase: chegará o tempo que nós podemos comprar as coisas sem sair de casa. E eu pensava, como comprar as coisas sem sair de casa? Você precisa comprar 1 quilo de café, uma caixa de fósforos, tem que pegar o cavalo, fazer 4 quilômetros para ir até a vila e comprar e pagar, porque não tem outra forma. Como vamos comprar sem sair de casa? Que jeito? Não tinha como imaginar. Bom, hoje nem vou falar, porque todos vocês sabem como se faz para comprar sem sair de casa. E quantos anos se passaram? Não é nada. A nossa consciência, como alma, aqui nesse planeta, já existe nesse planeta Terra há 1.500.000 anos. Evoluiu, sim, mas não na velocidade que está agora. E essas crianças, como diz aqui a pergunta, tem falta de mão de obra porque elas não querem trabalhar, porque elas sabem que não vieram para trabalhar. Claro que tem algumas que precisam trabalhar e está na hora de trabalhar. Tem idade, tem vaga, mas se ela trabalhar ou não trabalhar, alguma coisa ela sabe que vai acontecer. Mesmo que passe necessidades por não fazer nada, porque ainda é preciso. Temos ainda um pé na terceira dimensão.
Mas elas sabem que logo, logo as coisas vão mudar. Elas têm dentro do seu plano de alma essa informação. Então, no seu subconsciente está escrito que elas não vieram para trabalhar como eu trabalhei, como você trabalhou, ainda mais se você tem uma idade ali um pouco mais elevada. Todo o trabalho que nós fizemos era necessário, mas já não é mais. As tecnologias não vêm para tirar o emprego. As tecnologias vêm para aliviar o esforço desnecessário. Nós vamos ter as reformas e as mudanças de todos os sistemas, inclusive o sistema financeiro. Não vamos mais precisar trabalhar para ganhar o dinheiro para comprar as coisas. Tudo vai mudar. As mudanças, elas não são também repentinas, elas são lentas e graduais, a fim de não causar nenhum transtorno, nenhum problema para a sociedade, para a humanidade. Não adianta querer esperar que as coisas aconteçam de um dia para o outro. Elas vão acontecer dentro de um tempo. Até 2030, eu acredito que os sistemas principais estarão todos modificados, mudados definitivamente. Sabendo que ainda teremos lá 2, 3 décadas com os novos recursos, com as novas tecnologias para finalizar a transição. Tudo vai ser muito intenso e muito rápido, mas as tecnologias vão ajudar a fazer esse trabalho, a parte que nós não teríamos como fazer. Precisamos entender mais sobre a transição planetária, senão ficamos ali como se fosse um aviso, olha, acabou isso, acabou aquilo. Não, nós temos que fazer a nossa parte, cada um a sua parte. Independente quando vai, quando chega, o que vai acontecer, faça hoje o que tem que ser feito hoje. Amanhã, vamos ver o que vem de novo. Sabemos que está mudando, então por que nos preocupar tanto se as coisas não vão continuar como estão? Vamos acreditar na mudança. Vamos esperar o que vem e vamos fazer a nossa parte, cada dia. Porque se eu não faço a parte que me cabe, não adianta reclamar dos outros. Ah, porque essas crianças, esses jovens não querem mais trabalhar. Bom, se eles não precisam, tudo bem. Se precisam, vão passar fome. Ou então vão ganhar um recurso lá do governo para se sustentar, vão ficar dependentes. Mas nós sabemos que o Cristo disse a cada um segundo suas obras, então temos que fazer alguma coisa, porque se nós dependemos dos outros e não fizermos a nossa parte, não vai resolver nada. Ficamos atrasados nesta fase final da evolução e pode ser fatal. Vamos para uma outra pergunta. Um conhecido está acamado já há 15 anos, devido a um derrame. Não se comunica, alimenta-se por sonda. Como está o seu espírito? Esta pergunta ela se associa a muitas outras que eu já respondi. A alma não adoece. A alma é eterna, a alma não morre. A alma aprende e leva o conhecimento acumulado de todas as encarnações. Quando nós dormimos, a alma sai do corpo naturalmente, como se tivesse desencarnado. Só que ela não pode lembrar no dia seguinte o que ela foi fazer, porque senão ia atrapalhar o nosso desempenho, a nossa experiência nesta encarnação. Quando ela tem, no caso aqui, uma pessoa acamada sofreu um derrame. O derrame é um AVC, né? Então o cérebro fica com problemas e, obviamente, o comando das atividades corporais fica prejudicado. Então ela não se comunica, e alimenta-se por sonda, está em estado vegetativo, como se diz. A alma, nesta condição do corpo, ela não fica ali, ela vai fazer outras coisas, como faz quando nós dormimos. Às vezes ela está ali, às vezes não, depende da necessidade. Ela não está ali animando aquele corpo, porque o corpo está em estado vegetativo, não precisa ficar ali em vigília.
Mas eu diria que quando acontece um caso desse, um dia, dois, uma semana, ainda dá para dizer que a alma precisa fazer uma avaliação de si mesma, passa a sua vida como um filme rápido, acelerado, mas isso todas as almas antes de desencarnar fazem. Às vezes dura uma hora, 2 horas, um dia no máximo essa rodagem desse filme. Todas as almas, quando chega próximo ao desencarne, revê a sua vida nesta encarnação atual. E muitos veem que fizeram tudo certo, outros entendem que fizeram tudo errado. Alguns começam a ver e ouvir anjos, outros começam a ouvir e ver fantasmas, demônios. É um momento de cruzar com a sua própria consciência. Mas quem está num estado vegetativo, como diz aqui, 15 anos, espiritualmente falando, as informações que nos são passadas dizem que sempre há um propósito. Não existe acaso. Então vamos riscar da nossa agenda a palavra acaso. Há um propósito ali. E eu posso dizer com toda certeza, a alma que está ali não está sofrendo, como se imagina. Quem está sofrendo são aqueles que estão ao seu redor. E são esses que precisam compreender o recado. Porque aquela alma que está ali em estado vegetativo está ali em missão, que na sua condição permitiria, dentro do seu plano de alma, da sua vontade, inclusive, do seu livre-arbítrio, ajudar determinadas pessoas caso fosse necessário. Faz parte do plano de alma. Alguém do círculo íntimo desta pessoa que está em estado vegetativo ainda não entendeu o porquê daquela pessoa estar ali. Mas é uma coisa que diz respeito a ela e não ao doente. Porque quando há alguém da família, alguém da comunidade, num estado de dor e sofrimento, há um amolecimento de certos corações mais endurecidos, que estão próximos. A dor nos ensina muita coisa. Não precisamos ser nós os doentes. Basta ter alguém próximo, a gente sofre junto, então sentimos a dor e nos faz repensar a vida. Quando alguém que precisava aprender a lição entende, acontece duas coisas possíveis. Ou aquela pessoa doente melhora de uma hora para outra, como um milagre, ou então ela desencarna. Mas não é aquela alma que está ali naquele corpo doente que depende do outro. Não, ela está ali porque é uma missão. Ela não vai depender se o outro não pensa, não aceita, não aprende a lição, então vai ficar aí eternamente. Não é possível. Ela fica um tempo. Ficar no plano astral, ficar ali para a alma é quase a mesma coisa. Se ela tem tempo, ela fica mais tempo. Se ela não tem tempo, também ela não vai esperar aquele atrasado que nunca chega. Vai embora e pronto. Mas é preciso fazer uma análise. Cada um que está próximo, será que não é comigo? Será que eu tenho alguma coisa ainda para aprender que não estou conseguindo entender? Porque as almas que vêm em família, elas vêm para se ajudar mutuamente. É um plano coletivo, uma forma, como sempre digo, a família é um laboratório de almas, é uma forma de lapidação coletiva. Como está o seu espírito? O seu espírito está tranquilo, cumpriu com a sua missão. Não vai depender de nada e de ninguém mais. Naquele estado, ela não tem mais o livre-arbítrio de cometer nenhum desatino e ter que pagar depois. Está livre de cometer qualquer ato que traga necessidade de resgate ou de ajuste depois. Vamos para mais uma pergunta.
Gostaria de entender o porquê da psoríase. Bom, já falamos também sobre as alergias, né? Alergia do corpo, o corpo reage porque ele quer se livrar de um infiltrado, um organismo estranho se infiltrou no corpo, o corpo reage através de um estado alérgico para se livrar, se libertar. É natural, é da lei natural das coisas. Por exemplo, quando você tem um espinho, andou por aí descalço e tinha um espinho e fincou no dedão, depois de 24 horas, 36 horas, o corpo começa a inflamar aquele lugar que está o espinho travado. Aí cria uma secreção, amolece os tecidos e o espinho sai para fora, sozinho. É uma forma de se libertar do intruso. Quando é uma questão como a psoríase, por exemplo, a psoríase é uma alergia muito danada. Parece que ela está entranhada dentro do corpo, e é verdade. É uma alergia que está dentro da nossa consciência, da nossa alma. É a alma se manifestando, dizendo você tem que se libertar de certas coisas e você não está fazendo nada para isso. Então, aquela alergia coça e faz com que a gente mete as unhas lá e queira arrancar de lá. Porque é uma coisa estranha, uma coisa intrusa, um elemento negativo que está ali, incomodando. Mas está sempre lá no nosso ser mais íntimo, na nossa alma. Veja o que precisa se libertar. Liberte-se. O tempo agora é propício. Compreenda, tem tantas formas de compreender, tantas pessoas entendendo hoje a linguagem do corpo, tantas técnicas holísticas que ajudam também, porque tudo é energia. É uma energia que está ali acumulada e está vazando naquele local. Como uma doença também, é uma energia acumulada que vaza através daquele ponto doente. É o espinho que precisa inflamar a pele para se soltar. Então, compreender que toda alergia é uma mensagem da alma dizendo: por que você não solta isso que está te incomodando? Passou da hora. Então, eu vou te dar uma chance. Assim como outras alergias, além da psoríase, geralmente tem a mesma causa. Vamos para mais uma pergunta. Como entender e superar a rejeição e o abandono? Essa é uma parte complicada. Muitas mensagens que eu recebo nesses quase 20 anos de trabalho. As pessoas que eu atendo, muitas têm sérios problemas como sentir-se rejeitado, a rejeição. Aqui daria para falar um dia inteiro, mas vamos tentar aqui ser bem rápidos. O rejeitado de hoje foi o que rejeitou ontem, é a lei, o retorno. Então eu conheço pessoas que dizem assim: eu adotei uma criança e depois aquela criança com o tempo se revoltou e se virou contra os pais adotivos. É um ingrato. Na verdade é uma ingratidão, sim, porque na verdade ele foi rejeitado no seu nascimento. Os pais legítimos deram ele para adoção. Então esse ser humano que foi rejeitado pelos pais e foi adotado, ele foi rejeitado porque ele tinha lá atrás, uma vida passada, uma pendência de rejeição que ele praticou. Não há nenhuma chance de haver acaso ou má sorte. É sempre a lei de causa e efeito. Não há nada mais justo do que as leis divinas. Nesta vida ele foi rejeitado já de cara. Nasceu e foi rejeitado. Foi dado para adoção.
Por quê? É uma mensagem da alma dizendo, olha, presta atenção que essa vida você veio para trabalhar isso. Não esqueça. Então não é a causa que foi rejeitado agora. Ele tem uma causa em outras vidas anteriores, onde ele foi o causador. Mas olha como é justa e divina a providência. A providência que nos dá e providencia tudo aquilo que nós precisamos. É a pessoa, a alma encarnou, tinha a dívida no passado, já de cara vem o aviso, os pais legítimos biológicos rejeitam a se cumprir o cargo. Mas a providência divina diz, tudo bem, você foi rejeitado, agora você já está em condições de entender que agora você vai receber o amor dos pais adotivos. E olha que pais adotivos têm um amor muito mais profundo que os pais biológicos, porque adotaram um filho que não é seu legitimamente, biologicamente, e amar como se fosse é um amor extraordinário, porque amar um filho biologicamente de si mesmo é fácil. E, no entanto, aquela criatura tem dentro de si a revolta por ter sido rejeitado. Não aceita. E a não aceitação é a resistência que nós colocamos. Eu sempre digo, a maior causa das nossas dores. Como enfrentar e superar? Simples, entendendo. Não há como superar sem entender. Lembre-se, eu sempre digo, entender para aceitar. Entender e aceitar proporcionam soltar, a libertação. É o caminho, não tem outro. Pode ter técnicas à vontade, mas é uma questão de entendimento, né? Compreensão, entendimento e liberação. É o caminho mais curto. Estamos na última encarnação nas provas e expiações nesse planeta Terra, é preciso agora passar a limpo tudo que está ainda pendente. Vamos aqui para a última pergunta, porque senão nós vamos nos alongar demais. É possível quitar todos os karmas ainda na 3D? Ou a ascensão para a quinta dimensão depende disso? E se quitar na 3D, teremos que desencarnar? Eu vejo que as pessoas estão muito preocupadas agora nessa transição final. Se vai desencarnar, se não vai desencarnar. Essa é a preocupação mais estúpida, para usar um termo bem popular. Cada um pode ter, porque se nós temos aí entre 600 a 1.100 encarnações, quantas vezes encarnamos, quantas vezes desencarnamos, e ninguém se preocupou com isso, porque ninguém falava em transição, todo mundo achava que nascia, crescia, morria, acabava tudo, e Zé fini, como se diz. Acontece que nós não temos que nos preocupar se vai desencarnar ou não vai desencarnar agora. Nós estamos na última encarnação e a última oportunidade de harmonizar as nossas vidas passadas com esta e fazer a ascensão. Esta é a preocupação, eu diria, necessária. Se é que precisa de uma preocupação, na verdade, quando compreendemos, não temos preocupação nenhuma. É possível quitar todos os karmas ainda na 3D? Sim, porque ninguém que veio para esta encarnação final veio sem condições de quitar as suas dívidas. Todos, mesmo aqueles que tinham 0,001%, mas tinham uma chance. Basta fazer o esforço necessário. Depende exclusivamente da própria alma encarnada. Ninguém, a partir de 1950, encarnou sem nenhuma chance. Isso quem diz isso é a própria Ângela de Ângeles. Nós temos agora a grande oportunidade.
Se nós não fizermos a nossa parte, perdemos a encarnação e perdemos a chance de ascensionar. Então, todos os que estão encarnados têm chance de quitar os seus karmas, sim, e não precisa nem a dor, já falamos disso. A ascensão para a quinta dimensão depende disso? Sim. Quem não quitar as suas dívidas fica devedor, e devedor não vai para a quinta dimensão. Então, esta encarnação atual, temos chance de quitar os karmas e vamos quitar para ascensionar. Quem tem o karma vai quitar. Nós temos ainda algumas dívidazinhas pequenas, mas temos. Quanto ao desencarnar, se quitar o karma na 3D, teremos que desencarnar, isso não depende. O desencarne não depende de quitar o karma ou não o karma. O desencarne está no plano de cada alma. A alma, quando veio para esta última encarnação nas provas de expiações, ela sabia que seria a última. E ela colocou tantos anos para fazer o seu processo. Ela não se interessou tanto se ia ficar viva ou não em corpos físicos no final da transição. Se nós estamos aqui, na última encarnação, como disse a Joana de Ângeles, a Joana de Ângeles é um espírito que auxilia muito aqui na Terra agora, nesses tempos finais da transição. Tem muitos canalizadores. O próprio Divaldo Franco, por exemplo, canalizava, né, porque ele desencarnou. Muitos dos seus livros têm o auxílio do espírito de Joana de Ângeles. Tem um livro chamado Transição Planetária, do próprio Divaldo, que ela fala que estamos nesta encarnação final de 1950, o último século da transição. Nós temos que estar prontos para a ascensão. Quem desencarnou, então, a partir de 1950 e não precisou mais reencarnar porque atingiu a frequência da nova Terra, fica no mundo astral, trabalhando, dando auxílio lá, sempre tem serviço. Alguns desencarnaram antes também e foram para outros planetas ou estrelas de quinta dimensão e retornaram agora. Tem crianças aqui que fazem parte desses grupos. Na verdade, o desencarne acontece dentro do plano da própria alma, que pediu um prazo, e ninguém está garantido da nova Terra desencarnando agora e nem está condenado ao exílio. Depende do seu estado de consciência. Já disse tantas vezes aqui, quem está desencarnando atualmente, se está na frequência da nova Terra, concluiu o seu aprendizado, quitou seus karmas, tem a consciência voltada ao bem. Eu sempre digo os 3 pilares da ascensão: amor incondicional, compaixão e respeito, pelo menos esses 3 pilares. Está ascensionado. Vai esperar um pouquinho para voltar, pode ficar trabalhando no plano astral, no auxílio. Quando terminar a transição, volta, corporifica, seja adulto, porque não vai ter mais a concepção. Uns preferem voltar antes, para ajudar aqui ainda mais um pouco. E aqueles que não têm a condição da nova Terra vão para o exílio diretamente, nem vão mais para os umbrais, nem para as colônias espirituais. São acolhidos, provavelmente em naves, orientados, consolados, instruídos e, como eu gosto de dizer, pegam um Uber cósmico e vão lá na psicosfera do seu futuro planeta, vão se ambientar lá um pouco, fazer um plano de alma para encarnar e vão esquecer tudo que passaram antes, como sempre aconteceu aqui. Nem vão lembrar que viveram no planeta Terra. Como sempre, nós não lembramos das vidas passadas, eles também não vão lembrar. Então o segredo é fazer o nosso melhor, estar pronto, independente se vai desencarnar. A alma não morre, a alma é eterna. O corpo, carbono, vai se decompor ainda mais um tempo, mas ele já está se transformando em corpo cristal. Quando terminar a transição, nossos corpos serão todos base em cristal, não vão mais envelhecer, não vão adoecer, não vão morrer, porque é outro mundo, é outra energia, é outro sistema, é outra dimensão.
preocupação maior seria cada um fazer o seu melhor. Esqueça o desencarne, esqueça a morte. A morte não existe. É apenas a mudança da alma para uma outra dimensão. O corpo nasce, cresce, vive e morre, como todos os sistemas de vida neste planeta base carbono. Por enquanto. Depois tudo vai mudar. E agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.